então aquietando nossos corações. Vamos sentir essas vibrações amorosas dessa casa que nos envolve, nos acolhe. E vamos elevando o nosso pensamento. Vamos agradecendo ao nosso Pai por mais um dia de vida, por este ano que passou, por todas as bênçãos que recebemos e também por todos os desafios, pois eles é que nos fortalece, nos ajuda na nossa evolução. Com muito carinho, vamos saudando o mentor dessa casa, nosso querido irmão Estevam, que junto com seus trabalhadores, aqui nos recebe de braços abertos, nos dando as boas-vindas, a nossa gratidão. E com muito carinho também vamos saudando e agradecendo aos nossos mentores, esses nossos anjos da guarda que nos acompanham nessa encarnação. Esses amigos que procuram nos intuir, nos ajudar, respeitando o nosso livre-arbítrio. Fica também o nosso abraço e gratidão. E com muito carinho, muito amor, vamos chegando à nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual. Essa Mãe que nos abraça, nos envolve com seu carinho e com seu amor. Agradecemos por tudo, Mãe. Humildemente pedimos suas bênçãos para cada um de nós, para todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje. E humildemente, Mãe, pedimos que a senhora nos leve até seu Filho, o nosso divino Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui diante de Ti, com muito respeito, muito amor, muito carinho, ajoelhados em espírito, só para lhe agradecer. Gratidão, Mestre, pelas bênçãos que recebemos diariamente, por nos encaminhar mensageiros para aliviar as nossas aflições, os nossos desafios. Agradecemos os seus ensinamentos, as suas lições, e também com muito respeito e muita humildade pedimos que envolva essa casa em muita luz, que abençoe cada um que aqui se encontra, em especial os nossos irmãos, que são os menos favorecidos. Gratidão por tudo, Mestre, e pedimos humildemente as suas bênçãos para este planeta, o Senhor junto com a nossa Mãe, que possa envolver com muita luz, que essa luz ela possa se expandir por todo este planeta. Mais uma vez, agradecidos que somos por tudo, nós pedimos licença para que podamos dar início a mais um aprendizado e assim nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livrai de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. É isso. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Hoje, o assunto escolhido para o evento se chama emancipação espiritual. Todos nós já estamos emancipados, né? Não é verdade? Fazemos o bem, amamos o próximo, temos paciência com todos. Não estamos nos envolvendo com as polêmicas do dia a dia, principalmente no aspecto político. Ninguém é vermelho, nem verde, nem amarelo, todo mundo é igual, não é verdade? Quer dizer, nós temos visto aí um tumulto generalizado de pessoas que ficam indignadas. Mas como você apoia fulano, apoia Beltrano? Mas isso envolve energias que você emite, que você recebe. Você recebe a energia conflitante de uma pessoa, aquele troço vai te fazer mal. Muitas vezes tem pessoas que têm essa facilidade, não é verdade? A pessoa chega lá desesperada, fala, vem cá, não sei o que. Aí você serve de esponja, a pessoa sai rindo, saltitando, feliz, você fica acabado, cheio de dor, e não sabe o que fazer, vai para a cama. Aí só no dia seguinte você às vezes se recupera. Não é assim também? Então, o que nós temos que levar em consideração
Se não ligar, não funciona. O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, na questão 803, a resposta dos Espíritos, eles falaram o seguinte: o Sol brilha para todo mundo. Geral. Todo ser que vive nesse planeta recebe a luz do Sol. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, sem exceção. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Ah, mas fulano era o papo. Vai consumir lá. Ah, porque eu pego a mesma coisinha. Ah, porque aquele coitado, aquele miserável, não mudou nada. O consumo ou a decomposição é de todos. Porém, não é? Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem. O que a resposta diz o seguinte: superioridade natural. Isso quer dizer, não tem privilégios. Existe superioridade moral e que você respeita, porque a criatura tem uma influência na vida das pessoas de uma maneira bem contundente. Não é? Nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais perante Deus. Então vamos imaginar o plano espiritual superior, olhando aqui para baixo, nesse tumulto generalizado que o planeta está. Parece um manicômio a céu aberto. Hã? Manicômio, meu filho, todo mundo tem razão. Você vai falar com o maluquinho e fala: ah, porque eu sou Napoleão Bonaparte, majestade. Ah, porque eu sou a duquesa de Windsor, majestade. Vai discutir? Vai dizer que era uma coitada? Você falou até pouco, e nós assistimos um filme que diz assim: eu sou Jesus, disseram que era Jesus. O cara lá em Maringá que passava por Jesus, que andava com uma liteira pendurada, invadiu uma igreja lá, prenderam, ele está preso. O cara está preso. Então, tem maluco para tudo. Né? A Revista Espírita, publicada pelo Sr. Allan Kardec, de outubro de 1863, traz uma mensagem de um espírito familiar que foi psicografada pelo médium doutor, parece que era médium, Pérez, né, em Thionville, a 5 de janeiro, hoje, só que há mais de 100 anos atrás, 1863. Ele diz lá o seguinte: há uma grande lei que domina todo o universo, a lei do progresso. É uma virtude dessa lei, é em virtude dessa lei que o homem, nós, criaturas essencialmente imperfeitas, porque nós somos, se não fôssemos, nós não estaríamos nesse planeta de expiação e prova. Quando nós fomos exilados do planeta Terra, nós absorvemos a energia inerente da qualidade moral desse planeta, que passou a compor o nosso modelador espiritual, o nosso modelador físico, o nosso perispírito. Nós estamos presos ao planeta Terra, queiramos ou não, pelas energias que nós movimentamos no nosso perispírito. Ah, mas eu quero voltar para Sirius. Parabéns, uma boa ideia. Ah, eu quero voltar para a capela. Beleza. Limpa teu perispírito e você vai poder ir voando. Mas você quer mudar? Ah. Mas Deus não pode dar um jeito? Pode, desde que você queira. Deus está aí para ajudar, é o que eu vou demonstrar. Então, ele fala mais ainda. Ai, meu Deus. Sem dúvida, Deus sabe quanto tempo cada um vai levar para chegar nesse objetivo, que é a purificação do nosso perispírito. Deus sabe o tempo que você vai levar. Olha para um e fala: vai demorar mais um pouco. Olha para o outro assim: meu filho, não faça isso, você vai se retardar. Camarada intempestivo, vai lá e... Não é? A gente não vê isso por aí?
Como, porém, todo progresso deve resultar de um esforço tentado. Ou seja, nós temos que realizar esse esforço, porque senão não haveria nenhum mérito se nós não tivéssemos a liberdade de escolher. Eu vou por este caminho, eu vou por este caminho, eu vou por aquele caminho. Nós temos essa liberdade, apesar das circunstâncias, né? Nós podemos escolher. Então, o livre-arbítrio, ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Quando você começa a pensar, meu Deus, eu não deveria ter feito isso, já é o primeiro passo. Mas a energia conflitante que você gerou está dentro de você. Você, ó, aí começa a doer, você não sabe por quê. Como tirar isso? Aí bate o desespero. Mas você não sabe. Mas por que eu sofro? Sincero, não é? Olha só o que ele fala mais. Com efeito, o verdadeiro mérito não pode resultar senão de um trabalho operado pelo Espírito, por nós. Se nós não operarmos esse trabalho para vencer nossas resistências negativas, rapaz, complica mais. Ou não? Nós vamos ter mais problemas. O que nós levaríamos 50 anos para resolver, a gente postergou esse período para mais de 200. Aleluia, é isso mesmo. Nossa, é complicado. Mas as leis divinas são perfeitas. Ela não vai abrir mão da sua conduta e do seu livre-arbítrio, porque você escolheu. Deus está te esperando. Está lá. Meu filho. Mas Jesus está lá esperando. A gente quer ir ao encontro deles? Essa é a questão, não é? Então, a Revista Internacional de Espiritismo, em janeiro de 2019, 3 anos atrás, publicou uma reportagem, um artigo da confrade Maria de la Concepción Parada. Aviso, chegada e entendimento. Essa foto que vocês estão vendo foi uma sessão de materialização que houve no Rio de Janeiro, lá pela década de 60, que o Chico Xavier participou, né? O Chico Xavier é esse cidadão aqui. E o Emmanuel chegou para ele, olha, é muito bonito de ver, mas a sua missão são os livros. Você não deve se preocupar com essa parte. Entendeu? Então aqui você pode ver, aqui tem luz? Tem, não estou vendo. Um grandão. Aqui. Tá aqui. Ó, o rosto da pessoa materializada. Aqui é o ectoplasma, aqui é o médico que está fornecendo o ectoplasma, aparece o rosto dela aqui também. Aqui já aparece sombreado. Aqui são mãos que ficaram materializadas. E ficou lá. No museu lá. Entendeu? Então, ela diz o seguinte, que houve um tempo em que a doutrina espírita precisou chamar a atenção da humanidade, das criaturas, através de fenômenos espirituais. Esse aqui é interessante porque foi no Brasil. A revista Cruzeiro, da época, publicou essa reportagem. Eu tinha essa revista lá em casa, meu pai comprou. O extraordinário codificador do Espiritismo, o senhor Allan Kardec, ele aplicou toda a metodologia científica aos fenômenos que à época eram chamados insólitos. Aí tinha mesa girante, mesa que subia, andava para cá, para lá, e falou, pô, mas não é possível, mesa que respondia. Como assim respondia? Se houver alguém inteligente por trás disso, por gentileza, pode bater 3 vezes no chão? Pronto, pronto, pronto. Epa. Era lá, mesa não pensa. Mesa não pode responder nada e não pode sair voando para cá para lá. Então, como é que esse fenômeno existe? Por que respondeu? Porque tem um efeito inteligente. Se a causa é inteligente, o efeito é inteligente, tem uma causa por trás disso. E a partir daí, ele desenvolveu toda a sua genialidade e cultura a serviço da organização desses
Ensinos imortais, lançou os livros da filosofia, ciência e religião, que foram os livros da codificação que nós conhecemos e estudamos até hoje. Fantástico. Estudar o Espiritismo é a coisa mais sensacional que você possa ter, porque você precisa ter informações de todos os campos da ciência, de todos os campos filosóficos. Cada ideia nova que surge, você compara com Allan Kardec, está lá. Parece que eu estava falando com o Ricardo, parece que o pessoal que combinou com o senhor Kardec o que ele deveria escrever, renasceu para explicar melhor e demonstrar. Então, médicos, psicólogos, psiquiatras, químicos, biólogos, todo mundo renasceu. Incrível. Então, essa foto é boa. Mostrei que o prêmio da gente hoje à tarde, ele é evangélico, deu risada pra caramba. Porque ele falou, isso é uma verdade, né? Com seus ensinamentos, o ilustre mestre alertou, orientou e alinhou os estudos na direção do plano espiritual. Gente, Jesus mostrou, foi esse caminho da emancipação do seu espírito do planeta Terra. Você não precisa viver nesse inferno que nós vivemos, nessa confusão generalizada. Você pode viver num lugar muito mais tranquilo, onde haja paz, harmonia, alegria, respeito. Não é? As colônias espirituais que nós temos notícia mostram lá uma vida completamente diferente do que aqui embaixo. Nosso lar é um exemplo clássico, né? Fora outras. Né? Agora tem a redenção, que o Divaldo sempre fala, o Manuel Filomeno de Miranda sempre retrata alguma coisa. E aqui está o segredo. Tarefa espírita em dias de cura, olha, filho, tarefa espírita para ensinar o remédio para não entrar nessa fila, ninguém quer. Nós queremos que resolva o nosso problema. Porque aí depois você, nossa, estou zerado, volta para a mesmice. Quer dizer, o Marcos relata uma frase lá que pergunta Jesus, mestre, por que choras? Isso vai dar palestra. Eu estou com essa ideia. Por que Jesus chorava? Mestre, mas por quê? É porque fulano, eu acabei de curar fulano, ele vai voltar lá para aquele lugar onde ele vive, vai fazer a mesma coisa e vai ficar doente de novo. Era desesperador ver que as pessoas não tinham uma continuidade evangélica, porque a política da época e o sinédrio com a primeira revelação, forçando, educando as criaturas de uma maneira contundente. Lavagem cerebral. Você não tinha direito de pensar fora daquela linha de raciocínio. Estava a morte. Depois houve, utilizando as ideias de Jesus, muita gente também fez o mesmo processo. Não é? Então. Intenso foco para o socorro aos espíritos sofredores que, atrasados em sua evolução e ligados ao mundo da matéria, necessitavam de amparo para aprender a libertar-se, inserindo na espiritualidade ocidental uma forma inédita do pensamento. Nas reuniões que nós participamos, às vezes, de fundo mediúnico, aparecem espíritos que se queixam de muitas dores. Mas, meu filho, o que aconteceu com você? Não, porque naquela época, quer dizer, para ele foi ontem, e na memória dele, aí o cara, mas a gente descobre que o cara viveu na época de Jesus, ele escutava Jesus falar, achava maravilhoso o que Jesus falou, mas pelas circunstâncias, quando começou as primeiras perseguições, parece que ele foi uma das vítimas, ficou magoado, com rancor e ficou ruminando essa ideia 2000 anos. Aí ele vem conversar com você, você vai explicar, não, meu filho, não pode fazer isso. Você tem a chance de rever Jesus de novo. Ah, mas é verdade, hein? Ó, esse pessoal que te trouxe aqui, ele vai te levar para um lugar que você vai assistir preleções maravilhosas, que vão te mostrar a vida de Jesus de uma maneira que você não conheceu. Ah, eu posso ir? Pode.
despertou. Desagregou da ideia, daquele foco de ranço, de rancor, de mágoa em que o prendeu e o fez sofrer durante tanto tempo. Não é assim que acontece por aqui também? Tudo que é lugar. Então, é isso aqui. Nós viemos para libertar essas criaturas sofredoras de uma maneira mais acentuada, porque há uma certa pressa. Mas como assim a pressa? A pressa. Por que a pressa? Porque o planeta Terra está passando por uma fase de transição para um mundo de regeneração. Uma grande luz se aproxima do planeta Terra e essas pessoas que têm esses conflitos, que ainda têm seu perispírito pesado e com energias conflitantes em sofrimento, não se adaptarão ao novo sistema vibratório do planeta. Vai ser uma falta de caridade mantê-los aqui, porque essa energia, eles vão se sentir incomodados, vai queimar. Eles precisam ser levados para planetas compatíveis com a sua natureza. Isso é uma caridade divina. Ah, porque eu fui exilado do planeta primitivo. Não é isso. Existe o fator educativo que Deus te proporciona. Você vai para lá, vai absorver as energias compatíveis do planeta, que é similares às suas, e quando você purificar o seu perispírito, nós vamos te buscar, ou você vem para cá de volta. Falsa ou verdadeira essa informação? Vocês acham que é verdadeiro? Vou dar uma dica. No livro Jornada dos Anjos, na página 586, se não me falha a memória, e olha que eu já estou com Alzheimer. Há uma reunião lá que espíritos que vieram de Capela há milhares de anos estavam se despedindo dos amigos e retornando para o seu planeta de origem. Esse livro foi publicado há 10 anos atrás. Então, esse evento aconteceu há 11, 12 anos, mais ou menos. E essa reunião era presidida por Jesus Cristo. Nela estava João, o evangelista, José de Arimateia, a irmã Clara, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, entre outros, dando os parabéns para aqueles espíritos que conseguiram se modificar para melhor, a ponto de ficar com um nível energético perispiritual compatível com o planeta de origem deles. Puderam voltar. O doutor Rebezeno de Menezes já recebeu esse convite, não aceitou, porque existem muitas pessoas que amam, que estão no trânsito planetário da Terra ainda, em processo de recuperação e renovação espiritual. Então, não há castigo, não existe castigo, embora muita gente fale isso, o capeta vai te pegar, não existe. O que existe é uma retificação da nossa condição vibratória a partir do momento em que nós quisermos essa liberdade espiritual. Então nós temos que mudar o foco. Não é entrar na fila da cura, é entrar na fila do remédio, aprender a nos defender para que nós não precisamos fazer esse tipo de coisa. Quando o pessoal sabe que o Dr. Fritz vai operar, vem gente até do estrangeiro. Tem um médium lá em Goiás que recebe o Dr. Fritz. Rapaz, aquilo. Você quer fazer uma reforma íntima? Para de pensar mal do governo. Ah, não, isso eu não consigo. Não pensa mal da sua sogra, ela é sua amiga. Não. Vai adiantar? Não vai. Você continua se alimentando de energia ruim, de energia conflitante, que desagrega, que faz mal. Aí você vai para a fila da cura. Não é? Gostaram da foto? Eu achei sensacional. Então, nos dias atuais,
A Dona Maria de La Compsión Palada, ela fala que hoje, com o respeito alcançado pelo Espiritismo, é necessário focar na real finalidade da doutrina, na importância das diretrizes espíritas para a segurança e o bom êxito das tarefas mediúnicas, porque elas estão sendo, cada dia que passa, mais necessárias. Nós estamos atrasados em matéria de terapia espiritual. O fechamento durante 2 anos de todos os centros espíritas, isso foi uma aberração. Muitos espíritos que precisavam de tratamento não conseguiram. O Espiritismo abre horizontes tão vastos que a vida corporal curta e efêmera se apaga com todas as suas vaidades e suas pequenas intrigas ante o infinito que nos aguarda. São palavras do Senhor Allan Kardec. Olha só, né? Então, o êxito das tarefas mediúnicas que possibilitem socorro e aprendizado entre os encarnados e os desencarnados. Se um desencarnado que traz esse trauma, esse sofrimento, ele me dá essa informação, para mim é uma bênção, que eu não sabia. Porque eu gostava de bebericar, porque eu gostava de fazer fofoca, aí o cara chega lá todo espetado, todo se sentindo como se espeto tivesse. Mas o que você fazia? Não, porque eu era crítico disso, era aquilo. Rapaz. Jesus falava, raca, era uma palavra que você falava cuspindo do lado, né? Uma coisa assim, desgraçado, tomara que quebre a perna. Você está emitindo uma energia negativa e ela volta, vai te fazer mal. De repente o cidadão está tão bem de vida que a sintonia dele é outra, você vai, pega pelo caminho todos os petrechos pesados que encontra e você fica até pior porque fulano não aceitou a sua admoestação. Já pensou a esposa quando chega nervosa, querendo brigar com você, você finge que não faz nada, ela fica mais nervosa ainda? Porque a energia dela bateu e voltou. Para ele também serve. Né? A energia dele bateu e voltou. Complicou mais ainda. Epa, onde que eu parei aqui? Então, as tarefas mediúnicas que possibilitam socorro rumo ao progresso intelecto-moral da humanidade. A doutrina espírita, ela não foi ditada nem imposta à crença cega. Você não é obrigado a estudar nada. Você não é obrigado a frequentar centro espírita nenhum. Agora, você está feliz? Você está se sentindo bem? Você está equilibrado? Você não sofre? Tudo bem. Mas fulano pode ajudar? Pode. Você quer ir lá? Não sei. Não sei. Toma uma decisão, vai ver, vai pesquisar, vai estudar, vai analisar. Quem sabe, né, você encontra aquilo que você procura. O Sr. Kardec já fala no Livro dos Espíritos. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Você falar que faz, mas no íntimo você fala, isso é balela. Não faz. Mas você olha uma pessoa que socorre o outro lá, o ato dela socorrer, não importa se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, ela fez a caridade. Fez. Não quer receber nada em troca. Então, esse sentimento é o que vale para Deus. Você pode frequentar onde você quiser, pode fazer o que quiser, mas se você não tiver essa motivação, você está com sérios problemas. Porque o seu destino pode ser uma região trevosa que vai te fazer sofrer ainda mais. Não é? Então, na Gênese, no item 50 do capítulo 1, Kardec esclarece: os espíritos não ensinam senão justamente o que é místico, o que é necessário para nos guiar no caminho da verdade, mas eles se abstêm de revelar o que você pode descobrir sozinho.
Mas se você não estuda, não analisa, não ora, não pensa, não medita, não chega a uma conclusão, você não quer. Meu pai sempre dizia, né? Calado não quer nada. Né? O dia que você quiser, você fala, eu quero. Aí, legal, tem um monte de coisa para te mostrar. Né? Assim funciona Deus. Deixando o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão. Deixando muitas vezes que você adquira experiência por sua conta. A pessoa experiente vale mais do que o filósofo que só leu. Você sabe a teoria, não sabe a prática. Trato. A pessoa chega desesperada perto de você, você olha para ela, meu Deus, vou contar um caso que aconteceu comigo muito interessante. Na virada do milênio, 31 de dezembro de 1999, eu estava em Suzano, ia para Mogi, aí encontrei uma jovem, menina devia ter 16 anos, uma criança, no colo, desesperada, gritando, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Eu olhei aquela menina, vai ter um infarto. Falei, vem cá, eu corri atrás dela, vem cá, eu tenho uma notícia para te dar. Mas meu senhor, o mundo vai acabar. Não vai não, minha filha, já passou, o calendário está errado. Nós já estamos no ano 2005. Sério, deu no Fantástico. Sabe o que ela fez? Aleluia! O mundo não vai acabar. O mundo não... Aí saiu gritando pela rua que o mundo não ia acabar. Mas pelo menos a metade do infarto passou, né? Não, cada coisa. Então, assim. Não solicites milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele se declara formalmente que não produz isso. O Espiritismo não faz milagre, quem faz é você, dentro de você. O Espiritismo não tem o objetivo de produzir fenômenos, nem competir com as ciências ordinárias, mas contribuir para que a humanidade adquira a sua emancipação espiritual pelo conhecimento. Quando você sabe o caminho que você deve trilhar, que vai te fazer bem, tudo de bom acontece. Você não fica nervoso, você dorme tranquilo, porque você sabe que tem boa companhia te assessorando. Os bons espíritos. A mediunidade é coisa santa e deve ser santamente praticada. É sublime missão traduzida em trabalho sério, discreto e na maioria das vezes anônimo. Quer dizer, o nosso esforço é fazer o que eu posso fazer por você. O que você precisa? Eu preciso saber o que fazer da minha vida. Isso já é mais complicado. Mas se você seguir o roteiro que Jesus deixou, fazendo bem ao próximo, vai ficar mais fácil você detectar o caminho e o objetivo que a sua vida deve alcançar. Ou não? Vai. Fora da caridade, não há salvação. O amor que se faz apaga o mal que se fez. Quem fala isso é o Divaldo. Eu já estive lá em Salvador, ele me convidou para conhecer toda a casa lá, todo o complexo lá. São 300 crianças abandonadas. A última vez que eu fui, eles tinham inaugurado o hospital da mãe pobre, né? Era um tipo de um hospital, mini hospital, que atendia a mãe que não tinha condição de ter parto, mas só parto normal na época, agora eu não sei. Então, a mediunidade, nos foi concedida não por simples passatempo, para satisfazer nossos caprichos, mas para suavizar o sofrimento alheio e para a prática da verdadeira caridade. O médium que permite que um espírito se manifeste para que alguém possa suavizá-lo, isso é uma caridade sem limites. Porque aquele sofrimento, e o médium sente todo o sofrimento do espírito. Dói. Conheço alguém que faça isso e ela sente. Dói.
mas passa logo em seguida. Mas para aquele espírito é um alívio. Se você tirasse uma tonelada de dores de si, e ele sai com a esperança de que vai ter uma vida melhor. Tem. Porque a partir daí, ele começa a ver e comparar que, olha, eu fiz isso, me dei mal. Eu fiz aquilo que foi pior ainda. Aquilo outro, ixi, a tragédia. Então eu tenho que mudar a minha atitude. O que eu devo fazer? Fazer o bem. Aí eu vou ter algo de bom, de uma energia boa que vai alimentar meu espírito, que vai me ajudar a ter assim uma vida muito mais saudável. Vocês já repararam que ninguém nasce doente ou com saúde por acaso? Tem criança que já nasce com defeito. Tem criança que já nasce cancerígena. Tem criança que já nasce com sérios problemas de coração, entre outras coisas. Mas por que Deus é tão injusto? Não é justo. Ele está dando a chance àquele espírito de eliminar do seu perispírito aquela energia que deliberadamente ele colocou dentro dela. É uma bênção, aquela AACD, tem lá na Vila Mariana, a Associação dos Deficientes, lá, crianças com câncer, ali agregada ao hospital do Servidor, sempre ia lá. Entendeu? Aqui, fora sem contar as casas André Luiz em Guarulhos e outras casas que a gente vê por aí de origem espírita, porque só o trabalho não é só do médico orgânico, o trabalho também é espiritual. O Sr. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele relata o caso do menino número 4. Quer dizer, eu sempre gosto de contar essa história. Ele nasceu todo defeituoso, a família abandonou, aí o Hospital de Paris se acolheu. O único contato que ele tinha era com a enfermeira e de vez em quando o médico que vinha mesmo também. E ele pedia para a enfermeira para dar os 3 comprimidos de quinina que ele tomava para aliviar as dores ao mesmo tempo. Não, meu filho, não posso fazer isso. Você tem que tomar um a cada 8 horas. Não, mas se você me der os 3 de uma vez, você vai ter mais tempo para atender outra pessoa que está em piores condições que eu. O Sr. Kardec soube dessa história e pediu para o espírito que o ajudava lá evocar esse cidadão que já tinha desencarnado. Aí ele foi e contou toda a história porque ele nasceu daquele jeito. Aí ele contou que ele fez uma vida anterior e explicava todo esse processo de recuperação que ele teve, a bondade de Deus de dar a ele um corpo com defeito, para que ele pudesse se recompor espiritualmente, eliminando as energias negativas que ele tinha acumulado. Então, caridade pura, Deus é caridade. Os médiuns não são arautos reencarnados, em sua maioria. Estão em necessárias e rígidas provas para o seu próprio aperfeiçoamento. Somos nós. Eu faço porque eu gosto, mas se eu não fizesse, provavelmente eu estaria no hospício, porque as energias que eu movimento iriam ficar desequilibradas e iriam ficar maluquinho. Se você olhar bem, o que não falta lá é gente que tem problema de fundo mediúnico, mas a família que tem uma teoria religiosa que é contra, coloca o filho lá e deixa morrer. Poderia ser muito útil, né? O potencial que ele seria, o que poderia realizar. Muitos têm desperdiçado suas vivências, desviando-se do caminho. Olha só, rejeitando a simplicidade, unindo-se ao orgulho, almejando notoriedade, fama, tropeçando nos próprios escândalos, perdendo-se na própria vaidade. Então, o Sr. Kardec fala que haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele é o pesquisador. Analisar sempre todas as mensagens e avaliar os médios que trazem essas mensagens para que ele não nos engane, para que nós não sejamos enganados. Então, a nossa preocupação é muito grande. Nós temos que pensar, eu estou transmitindo direitinho a mensagem de Jesus, eu estou falando a coisa certa, na hora certa, na hora certa. Será que eu não estou falando nenhuma bobagem? Não estou desvirtuando o
procedimento espírita, isso é uma preocupação constante nossa, por isso que eu coloco os slides, porque eu não tenho como fugir dali. Aí, quer dizer, a gente conta uma historinha ou outra que acontece, mas nós temos que nos prender aos fatos. Muitas são as dificuldades que se apresentam na luta de cada dia, mas nós temos impedimentos que poderão ser classificados de natureza psicofisiológica. Para que a gente evite um problema orgânico, psicológico, psíquico, nós temos que trilhar, né? Tem que ser igual a mulher de mineiro, tem que andar na linha, né? O meu filho casou com uma capitã da Marinha do Brasil, eu falei, agora o cara vai entrar na linha, né? Ela andava com a pistola 45, com 500 fuzileiros para comandar. Já pensou? E ela é dentista. Aposentou já, quando teve problema de fibromialgia no braço. Jovem ainda mais. A Associação Médica Espírita de Minas Gerais publicou esse livro aqui chamado O Homem Sadio. No capítulo 13, tem uma psicografia do Dr. Roberto Lúcio Viana de Souza, se não me engano. Ele é médico e é psicógrafo. Olha só, né? Ele psicografou essa mensagem do espírito de Carlos. Então ele fala sobre o mal. O que é o mal? É uma conceituação complexa e relativa. Ó, no aspecto de aprendizado, realçamos a importância como conceito. Então, o mal é um bem necessário? Para a maioria das pessoas, sim. Porque se está acontecendo com você, você tem que fazer uma análise. Por quê? Eu sou merecedor dessa tragédia, não é? Então, mas na certeza de que ele não é uma realidade. Então, veja só, é semelhante ao agora. Existe um determinado, uma porção mínima de tempo que já é passado. Você fez uma besteira aqui, 10 segundos depois já é passado. Ficou na tua memória. Te martirizando. Eu não deveria ter feito aquilo. Meu Deus do céu, por que eu atropelei aquele cachorro? Jesus amado, aquela criatura. E você precisa do alívio, que seria o perdão. Mas se você não encontra mais a pessoa, nunca mais, aí você fica gostosa. Você fica absorvendo energia ruim que vai te fazer mal. É isso aqui. Né? Vai se desvanecer pelo perdão. Mas e se você não consegue? E se a pessoa não te perdoa? Não, você é mau. Como criação divina, ela seria a própria incoerência da bondade e da misericórdia de Deus. Então, como ele fala, Carlos também é médico espiritual. Nós, profissionais da saúde espírita, a todo momento lidamos com essa energia como forma pensamento e é mantida pelas mentes em desalinho, em desajuste, a pessoa desajustada, a pessoa destrambelhada, que não tem mais nem a condição de raciocinar por si mesmo. Que tipo de energia ele está absorvendo? Não é só ficar com a cara no celular 24 horas por dia. Você também não está movimentando energia nenhuma. Não está emitindo energia boa, que vai te fazer bem. Não é? Isso quem fala é esse médico aqui espírita. Né? Desse modo, é importante compreender a função. Não nos cabe, é claro, nenhuma atitude de julgamento. Mesmo que a pessoa passe por um problema, aquele lá, vai ver que ele fez isso, fez aquilo outro. Isso não interessa. Interessa é a função educativa do drama que ele está passando. Vai ajudá-lo? Você pode ir lá dar uma palavra para que ele suporte melhor a situação? Essa é a nossa função, aliviar. Mas eu estou passando por isso. Olha, meu filho, pensa no seguinte, pensa no seu filhinho, que você leva no dentista, ele está com dor de dente. Se você não levar no dentista, ele vai ficar com dor de dente 24 horas. Mas se você levar no dentista, ele vai dar aquela injeção, ele vai sofrer um pouquinho. Mas quando ele sair de lá, sai sem o dente, já não vai doer mais, ou sai com um curamento, né? Com a cura que vai aliviar o sofrimento. Então, vamos pensar nesse aspecto. Para Deus, nós somos aquela criança
desajustada, teimosa, malcriada, que não quer fazer o bem. Só isso. Ele dá um exemplo aqui interessante, para melhor percebermos. Uma pessoa tem um compromisso urgente, vai sair de casa, desabou o mundo, chuva, não dá nem para sair porque alagou tudo, o cara está desesperado, trovoado, caiu a chuva aqui, impede. Aí o cara começa a fazer o quê? Blasfemar. Mas diferente daquele agricultor que ao plantar ele necessita da chuva para que tudo dê certo da sua lavoura. O que esse agricultor vai falar? A Deus. Graças a Deus a chuva caiu. Então é a mesma situação com duas visões diferentes. Né? O exemplo que ele deu aqui é muito interessante. Então, assim, um pode vê-la e senti-la de forma negativa, enquanto o outro dá graça pelo presente da natureza. Se nós começarmos a pensar dessa forma, puxa vida, está acontecendo isso comigo? Por quê? Qual é o bem que eu posso tirar disso? Por isso, nós devemos frisar a nossa percepção, que deve ser mais ampla. E de um certo instante, vemos a pena não só de um ângulo, mas de uma maneira geral. Não devemos esquecer que ele pode apresentar outra função, não ostensivamente revelada. O mal será sempre mal na cabeça de quem realiza, mas diante do universo, sob a visão do Criador, ele será sempre um instrumento de aprendizado e de benefício. Porque essa criatura vai parar no umbral, vai fazer que nem o André Luiz, vai ficar lá chorando e vai chegar no momento que ele vai dizer: Senhor, você cuida dos pássaros, por que não cuida de mim? O que eu preciso fazer? Aí ele se ajoelhou, rezou durante várias horas, até que o Clarencio apareceu. Oh, anjo do céu, que é isso? Eu sou teu irmão, vim te buscar. A tua mãe mandou te buscar. No final ele chegou a essa conclusão. A mãe dele, 5 consultas que ele deu, de graça. Foi médico famoso no Rio de Janeiro. Tem até instituto em Niterói com o nome dele que fabrica vacina. André Luiz, olha só. É isso aqui. Para Deus, nosso Criador, então, cientes que nós fomos criados por Deus, a inteligência suprema e causa de todas as coisas, o que advém da sua incessante forma de amor só pode gerar um amor maior. A questão agora é a nossa sintonia com esse amor, porque ele está aqui, palpável. Mas se nós não colocarmos o nosso espírito nessa sintonia, vai funcionar? Está disponível o tempo todo. Aqui, ó. Por isso, a existência do mal deve ser vista num caleidoscópio. Olha, tudo isso aí é passageiro. O mal não resiste o futuro. Mais cedo ou mais tarde, aquela criatura que está lá, mesmo que demore 2.000 anos ou mais, ela vai perceber que pode ser melhor. Aí é o caso que eu contei para vocês. O cara, ele ouvia Jesus, a preleção de Jesus. Aí ficou lá preso, né, na mágoa que teve, porque ele foi machucado, com certeza. O mal não resiste à leitura do tempo na comunidade do espaço e na vida evolutiva. Acreditar nele é cristalizá-lo em atitude e projetar mais dificuldades na nossa vida, como querendo fugir de nós próprios. Nós temos que compreender que uma miragem, ilusão nossa sobre a capacidade de ver, é um recurso momentâneo junto da nossa rebeldia, que é exemplificada pela figura de Lúcifer, que não existe, é só um espírito que ainda é rebelde. Mas metem na cabeça da gente. No dia chegou o pessoal evangélico lá em casa, o senhor negro, aí ele veio abrir: posso ler a parte da Bíblia para o senhor? Pode, claro. É porque é o pecado e que o demônio que tentou Jesus. Eu falei: peraí, teve testemunha?
Jesus contou para alguém que foi tentado pelo demônio no deserto? Ninguém registrou isso. Então, como é que esse troço apareceu aí na Bíblia? Aí parou para pensar, mudou isso. O outro lá veio, começou a explicar, eu comecei a fazer pergunta. Ele falou, deixa eu dar licença, minha mulher está passando mal lá no carro, eu preciso ir lá urgente. Foi embora. Eu falei, tá certo. Tudo bem, mas espera aí. Por que meter na cabeça da pessoa que ela tem que ter medo? Tem que temer a Deus. Não, você não tem que temer a Deus, você tem que amar a Deus. Completamente diferente. Temer é medo. Medo é energia ruim que você está colocando dentro de você. Isso vai te trazer doença. Perceberam a sintonia? Então, por quê? É o que o Carlos está falando aqui. Se nós nos prendermos ao mal, nós penetramos na treva e nos distanciamos da luz. É o caso do André Luiz. A luz às vezes fica tão distante que negamos sua existência, admitindo que a única verdade seja o escuro da nossa pobreza interior. Mas, reacendendo a luz da verdade em nós, nós vamos buscá-la no íntimo da nossa consciência. Aí a coisa fica. Nós mudamos a sintonia. Foi o que aconteceu com o André Luiz, mudou a sintonia e foi para o nosso lado. Qual foi a única coisa que pediram para ele fazer lá? Vocês lembram? Quando ele teve uma conversa com o Lizia lá, olha, aqui não é permitido pensar no mal. Procure sempre ter bons pensamentos, porque se você se ligar no mal, você vai ser atraído para aquele lugar que você estava de novo. Tirar você de lá outra vez, vai dar trabalho. Bons pensamentos. Se lá era assim, por que nós não podemos treinar para aprender a viver lá? Por que não? Podemos fazer isso ou não? É isso aqui. Né? Quando nós acendemos a luz da verdade, a gente começa a ver a luz, e nós queremos ir na direção da luz. É um processo natural de todo espírito. O espírito de Bernardin, está no livro Céu e Inferno, na página 190. Nessa mensagem que ele deu em Bordeaux em 1962, ele começou a relatar que ele era um espírito esquecido, um testemunho fantástico isso aqui. Ele era um espírito esquecido há muitos séculos. Estava lá nos umbrais da vida. Aí ele reencarnou, vivi na Terra em miséria e opróbrio, por volta de 1400 a 1460. O Brasil nem era descoberto. E ele deu essa mensagem aqui em 1962. Olha só, 500 anos depois. Trabalhei sem descanso para dar a cada dia à minha família um pedaço de pão insuficiente. Era um trabalho escravo. Nessa foto lendo mais ou menos a vida como era na Idade Média. Né? Então. Mas eu amava o verdadeiro mestre. E quando aquele que me sobrecarregava na terra fazia aumentar o meu fardo de dores, eu dizia, meu Deus, dai-me a força para suportar esse peso sem me lamentar. Bernardin, 1862, quem viveu nessa época. Aí ele diz mais, eu estava em expiação, meus amigos. Mas ao sair dessa rude prova, o Senhor me recebeu na sua paz. E o meu desejo, meu mais caro, é o de reunir todos vós ao redor de mim, meus filhos, meus irmãos, para que eu possa vos dizer, qualquer que seja o preço pago na terra, a felicidade que vos espera está muito acima dele. Não importa o que nós sofremos, porque a felicidade que nos aguarda, se nós passarmos dignamente, sem maltratar ninguém, sem nos maltratar, não tem preço. É como se você sai de um corpo cheio de câncer, você saiu, o seu espírito sai limpinho, você olha e agradece aquele corpo que você está limpo e as dores acabam instantaneamente. Isso nós temos provas contundentes. Toda semana sempre tem uma experiência que nos mostra isso. Então,
qualquer que seja o preço, vale a pena. Mas isso acontece por causa da lei de sintonia. Ai, meu Deus, não é nada disso. Uau. Isso. Então, Joana de Ângeles, Luz nas Trevas, Editora Leal, no capítulo 4. O cidadão comum que preserva os valores éticos e comporta-se conforme a crença moral que lhe é agradável. Você é uma pessoa de bem, não importa a sua religião, ou qual é a teoria religiosa que você aceita. Inevitavelmente nós vamos atrair a presença dos bons espíritos que se comprazem em nos assistir. Somos possuidor da faculdade mediúnica que nos abre as portas da caridade para poder exercer mediante os sentimentos que lhes são naturais. No caso tópico, aqueles espíritos inamistosos, hostis, a princípio zombam do seu comportamento, logo depois, ante a natural demonstração dos seus atos dignificantes, sensibilizam-se e tornam-se simpáticos e aderem e juntem-se a vocês. Nós temos exemplos disso quase toda semana. Eu tenho vindo aqui várias vezes que me trouxeram. Hoje eu compreendi o que vocês fazem. Eu vou me juntar à equipe que fui convidado para participar das tarefas de vocês. E a gente fica assim, né, sem saber. Antes saiu esse cidadão que estava nos observando há muito tempo. Nós somos vistos. Não é? Isso acontece normalmente. E a Joana fala, trata-se da lei de sintonia através da qual semelhantes se atraem. Nós trocamos energia. A melhor terapia, portanto, para os graves problemas das desordens obsessivas, emocionais, sentimentais, conflitantes, é o bom proceder. Se você procede a sua vida de uma maneira boa, você vai ter uma sintonia muito mais elevada. Quando examinamos a mensagem de Jesus, identificamos em todos os momentos a superioridade do amor, que inspira os pensamentos e os atos nobres. O amor, portanto, emite ondas de vibrações elevadas que ensejam a não violência, a resistência pacífica. Simão Pedro já dizia, o amor cobre a multidão dos pecados. O sentimento fraterno alivia nossas dores. O bem apaga o mal que nós já fizemos. É o que o Divaldo falou agora há pouco para nós. Né? Então, faz a tua parte, ama, não revide, resista pacificamente. Esses são os alimentos e o alicerce para o qual o Senhor está construindo um mundo melhor de amanhã. As pessoas que estão nascendo estão nos ensinando a ser mais calmas e mais pacíficas. Aquela leva de espíritos que está vindo lá de Alcione, segundo Manuel Filomeno de Miranda, já estão mostrando o rosto, né? As tremendas provações que horas abatem sobre a humanidade, guerras, epidemias, violência, desagregação do ser, perda de sentido, atraem espíritos infelizes também, dão mais motivação para que eles piorem. Então essa turbulência que nós estamos vendo no Brasil e fora do Brasil, isso tudo vai passar. Tem data certa para acabar. Porque esses espíritos que estão fazendo essa turbulência não reencarnarão mais no planeta Terra. Assim se procede a limpeza. E isso já está acontecendo. Né? Então essa é a última chance. A mesma lei de afinidade atrai seres nobres da espiritualidade, os gênios, os sábios, os mártires, os santos, para a edificação da felicidade nos corações, mesmo durante os momentos de aflição. Qual é a finalidade da oração? Tudo é energia. Se a tua energia é boa, tudo ao teu lado será bom. Faça da oração o seu canal de comunicação com as forças superiores. Pluga lá em cima. Porque a energia que vem é boa. Nunca será ruim. Vai nos ajudar a ter uma vida mais saudável. Né?
Não aguarde que ela solucione os problemas, mas vai te constituir motivo de crescimento. Utiliza-te como recurso de comunicação capaz de te beneficiar. Vai te enriquecer, vai te ajudar mais ainda. Se nós pudermos doar a nossa energia boa para o próximo, então esse recurso terapêutico será extremamente benéfico e vai renovar nossas energias ainda mais, fazendo com que a gente fique melhor. Não aguarde apenas orando, se você não aplicar os tesouros da ação. Há um tempo natural entre você semear e colher. Seja paciente. Um dia você vai colher todo o bem que você fez, ou o bem que você não fez. Não é? Quem se torna mensageiro da esperança irradia encorajamento. A finalidade da oração é a conquista da paz interior. Aí nós vamos passar por um processo de transfiguração espiritual, que é a nossa emancipação, que Jesus exemplificou no Monte Tabor. Que é isso aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês. Depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João e os leva a sós em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, suas vestes tornaram-se resplandecentes, muitíssimo brancas, como nenhum lavadeiro sobre a terra pôde assim branquear. E se tornou visível para eles Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom nós estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabiam o que responder, porque quando ficaram atemorizados, surgiu uma nuvem fazendo sombra sobre eles, e surgiu uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho amado, ouvi-o. E subitamente, olhando em redor, não viram mais ninguém, mas somente Jesus com eles mesmos. Então, a imagem que ficou para eles foi: o meu futuro é esse, ser brilhante. O nosso futuro é extremamente brilhante, mas nós temos que seguir por esse caminho. Senão, que Deus abençoe. Luiz, faz a prece com a gente, Luiz. Valeu. O senhor Luiz não quer fazer a prece pra gente? Hã? Quer fazer a prece pra gente? Só a prece para encerrar. Gente, a nossa oração é o nosso pensamento. Não é só pedir. É fazer sair de nós uma energia boa. Então, eu quero que vocês imaginem uma luz azul saindo de dentro de vocês. Porque nós somos luz. Nós somos tudo aquilo ali. Só que a gente está passando por momentos conflitivos, que podem ser longos ou pequenos, ou seculares, né? Mas nós somos luz. Então hoje nós vamos treinar isso. Vamos imaginar saindo de nós uma luz azul. E através do nosso pensamento, nós vamos nos ligar a Jesus. Tá? Então vamos lá. Em forma de flores, pode ser, como se pétalas azuladas fossem subindo para o alto, brilhantes, perfumadas, pelo desejo, Senhor, de ser, pelo desejo, Senhor, de fazer, pelo desejo, Senhor, de amar. Perdoa, Senhor, nossas faltas, as nossas imperfeições ainda, mas permita, Mestre amado, que possamos abraçá-lo, para que possais nos levar a Deus, nosso Pai, Criador dos universos, Criador das galáxias, das estrelas, dos sóis,
Criador da nossa morada terrena, com toda a sua exuberância, toda a sua natureza. Senhor, abençoa este lar terreno. Abençoa, Senhor, os teus filhos em conflitos, desesperados, sem esperança. Por aqueles que sofrem pelas ruas, abandonados. Por aqueles que sofrem em seus lares, confinados, em hospitais de câncer, de fogo selvagem, excepcionais, manicomes. Abençoai, Senhor, aqueles espíritos que trabalham no umbral, nas trevas, recuperando outros irmãos, filhos teus, em processo de regeneração. Abençoa também aqueles espíritos que ainda não despertaram para ti, ainda não vislumbraram o futuro glorioso que os aguarda. Nós te pedimos por esta casa, pelas tarefas espirituais e físicas aqui operadas, para que elas sejam ampliadas com sua bênção. Te pedimos pelos nossos lares, nossos amigos, nossos filhos, irmãos, parentes, pelos que já partiram. Finalmente te pedimos por nós mesmos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos lutar conosco e fazer o bem. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos do mal. Assim seja. A paz seja com todos.